Oi, gente, eu tô aqui para falar algumas dicas para o vestibular de redação para vocês. E eu queria começar falando que a redação, não é simplesmente uma técnica, mas é uma forma de expressão, é uma forma de se comunicar. E é uma coisa que todo mundo faz, A gente, na verdade, o tempo todo está redigindo coisas, só que muito mais oralmente do que por escrito. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre essa questão da transformação da expressão oral e escrita, que é a redação como técnica para o vestibular. A escrita, a redação, ela é uma forma de comunicar, certo? Ela é uma expressão da necessidade humana de se comunicar. Então, toda vez que você expressa naquele esquema técnico que você aprende de introdução, desenvolvimento e conclusão de uma redação, lembrar que você está comunicando algo para alguém, certo? Então, é muito importante que você olhe o seu texto escrito e imagine que outras pessoas, um avaliador, um professor ou qualquer outra pessoa, vai ler aquilo ali. Então, tem que estar o mais claro possível. Porque muitas vezes a gente acha que está claro pelo que a gente escreveu, mas na verdade não está expressando tudo que você está sendo exigido fazer. Uma coisa importante também é que a escrita é uma coisa que você usa não só para passar no vestibular, certo? É uma coisa que você usa, é uma técnica que você usa, que você desenvolve para a sua vida estudantil e sua vida profissional, Então sempre você vai precisar escrever, mesmo que seja um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, essas coisas demandam uma expressão escrita com algum tipo de elaboração, senão você não transmite claramente aquilo que você quer. Bom, eu queria agora dar algumas dicas sobre como você expressar de maneira clara e objetiva em uma redação, uma coisa mais objetiva mesmo de como você transformar aquela ideia que está na sua cabeça em algo escrito que possa ser elaborado e argumentado de maneira clara para que o avaliador ele possa pegar e aprovar a sua redação. Então, a primeira dica ao elaborar a introdução, o tópico frasal, o famoso tópico frasal, você tem que colocar uma coisa que seja bem direta, certo? Então, se o tema da redação é sobre, sei lá, racismo, se colocar o racismo está presente na nossa sociedade nos dias de hoje por causa de questões históricas. O racismo é uma coisa ruim que existe até hoje. Uma afirmação, uma afirmação bem categórica. Porque a partir dessa afirmação categórica é que você vai formular as suas argumentações, certo? Então, a introdução ela tem que ser bem direta e dizer, eu estou falando sobre isso, essa é a minha opinião. A partir do momento que você começa a argumentar, que é o chamado desenvolvimento, aí você vai colocar por que você acha aquilo ali. Então pense, se alguém perguntar, por que você acha isso? Ah, eu acho isso porque eu vejo acontecer, a gente vê no noticiário, sempre aparecem informações sobre isso, tem questões da lei, da justiça. Então, isso aí são seus argumentos, certo? Então, você vai ter que formular de maneira mais clara possível. Se você está desenvolvendo essa técnica, é bom que você separe em tópicos antes de construir o texto mesmo, justamente para que a clareza do que você está passando para você mesmo, como escritor, como redator, possa ser transmitida para o leitor. Quando você formula seus argumentos, é importante que você saiba ver visões também diferentes, certo? Então, muitas vezes em uma certa afirmação inicial, que você argumentar, você esteja argumentando, surgem opiniões opostas, então é bom você poder elaborar tanto um quanto o outro. Lembre que o que está sendo avaliado não é a sua opinião, certo? Uma redação está sendo avaliada se você consegue desenvolver, se você consegue argumentar sobre a sua opinião, que é diferente de uma opinião, seja positiva, negativa ou neutra sobre uma situação. Então, na hora de preparar o seu planejamento de redação, você pode colocar lá um tópico a favor, um tópico contra, e aí colocar argumentos a favor, argumentos contra, e aí você, quando for desenvolver, você pode até separar em parágrafos separados, em parágrafos diferentes, para que fique a mostra, fique evidente para o leitor que você tem uma opinião, você tem as possibilidades de opiniões, de argumentações a favor, contra ou neutras, Muitas vezes pode acontecer também, 2, 3 opiniões diferentes, para poder chegar numa conclusão, que aí é a última parte da redação, em que você retoma aquilo que você apresentou como opinião no início, como introdução, como tópico inicial, e aí as suas argumentações
né, que você fez no desenvolvimento levam a uma conclusão que seja lógica, né, que seja adequada para aquilo que você vem argumentando. Então, sempre lembre disso. Se você está argumentando alguma coisa e vem dizendo certas coisas, talvez a favor, digamos, né? Então, se sobre o racismo, você está dizendo que o racismo existe por causa disso e disso e disso, e no final você fala alguma coisa que diz que o racismo foi superado no país, aí está indo contra, não está sendo coerente com o que você vinha argumentando, certo? Então, você tem que argumentar e concluir de maneira coerente. Sempre lembre como se fosse assim, se você está somando elementos numa redação, né, se você está somando elementos para dizer que uma coisa é assim, no final você tem que concluir que ela realmente é assim. Você não pode pegar e concluir o oposto, ou concluir uma coisa que não tem nada a ver, certo? Fique atento, né, a esses detalhes, treine, leia, se informe, certo? A melhor maneira de você descrever de maneira clara, não precisa ser nenhum Jorge Amado, nenhum grande escritor, não é disso que a gente está tratando aqui, mas para você conseguir vencer as barreiras da escrita, da comunicação clara e objetiva, com uma norma culta da língua portuguesa e por escrito, então você tem que treinar a leitura e a escrita o máximo possível para poder ter um vestibular bem sucedido, né, e na vida também profissional poder escrever e transmitir suas mensagens de maneira clara. Um elemento a ser chamado a atenção para fazer a redação de vestibular, né, é a questão da quantidade de linhas, né? Então, quando você está limitado, né, então você não está escrevendo livremente, você não está fazendo o seu diário, certo? Então você está limitado a 20, 30 linhas, 25 e 30 linhas, né, 35, 30, essa quantidade de linhas tem que ser obedecida. Então, se você não tem a prática, né, o dom para escrever de maneira direta, claro, uma redação, então é bom você pegar e separar as coisas em parágrafos e em linhas, certo? Então, se você fez sua introdução com 2, 3 linhas, aí você argumenta cada argumento separado com mais 3, 4 linhas, e aí você vai montando aquilo ali em parágrafos, né, ou num parágrafo só, depende da sua habilidade, né, de montar o texto, que aí depende também de certos conhecimentos gramaticais, né? Você colocar um período mais longo, você pode se perder, então pode colocar períodos mais curtos para você controlar melhor aquilo ali. E aí vai vendo a quantidade de linhas para que o seu desenvolvimento tenha pelo menos umas 15, 20 linhas, e aí você possa concluir nas 4, 5 linhas finais, certo? Então, isso aí faz com que você controle melhor a sua expressão escrita, certo? Para você não se perder nesse caminho. É uma boa opção para você desenvolver a escrita, né, através da leitura, né, boas leituras relacionadas com a escrita em língua portuguesa de maneira geral, é você consultar professores, né, seus professores, que podem indicar leituras, né? Então, essas leituras elas vão formar aquele caminho de um bom, né, um razoável, né, um escritor eficiente para fazer uma redação. Então, normalmente se recomenda livros clássicos, se recomenda portais com textos, crônicas. Essas leituras elas vão formando tanto o seu repertório, né, de escrita, de leitura, de vocabulário, quanto também as habilidades de perceber a escrita e elaborar a sua própria escrita, certo? Então, conte sempre com seus professores para dar essas indicações.